pessoal, bom, estamos aqui hoje mais uma vez para resolver outra questão do concurso da aeronáutica, certo? Da EPICAR. Hoje a gente vai resolver a questão 21, versão A do ano 2019, certo? Ele fala o seguinte: considere os números reais x, y e z tais que, aí ele dá os números aí, certo? Simplificando a expressão, obtém-se. Então, você tem que saber alguns detalhes de expressão e tem que saber alguns detalhes de produtos notáveis, certo? Para essa questão, alguns entendimentos. Bom, a princípio, quando a gente olha essa questão, a gente fica um pouco desesperado, né? Porque a gente vê muita raiz, a gente vê muitas contas. Na simplificação da expressão, a gente vê o menos 1 elevado a menos 1, enfim. Então, aí você tem que lembrar de algumas propriedades, certo? Alguns estudos, você tem que estudar bastante para que você já tenha esse entendimento completo de expressões junto com produtos notáveis, certo? Algumas propriedades que vão lhe ajudar a resolver essa questão. Quando você olha para a simplificação da expressão, você vê que x vezes y vezes z, certo? Que é o que está escrito aqui, ó, x vezes y vezes z elevado a menos 1, eu sei que qualquer base elevada a expoente negativo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que inverter minha base. Lembrando que eu não preciso inverter sinal de base, certo? Eu apenas vou tornar o meu expoente positivo. Então, se aqui eu tenho uma base onde x vezes y vezes z, embaixo dele, né, que a gente chama que existe um número invisível, que é o número 1. Então, essa multiplicação aqui está sendo, abaixo dele tem o número 1, certo? Como é que eu faço para inverter essa base? Fica 1 sobre x vezes y vezes z. E aí eu torno esse expoente positivo, certo? Então, uma das coisas que eu tenho que lembrar de expressões numéricas, certo? De potenciação, que vai me ajudar na resolução. Vezes 1 sobre 2 menos raiz de 3. Então, a princípio, eu tenho que entender isso aqui para resolver. Bom, antes que eu resolva x vezes y vezes z, porque é o que a gente vai querer fazer quando a gente pegar essa questão, certo? Você tem que primeiro, tá vendo que aqui em z tem uma multiplicação? Então, é importante que você primeiro faça essa multiplicação para que você resolva o restante. Bom, vai causar um desespero porque você vai ver números grandes, mas se você observar, se você tiver um estudo bom, certo? Uma revisão boa de produtos notáveis, por exemplo, você vai ver que eu tenho 2 mais, eu tenho esse termo aqui, onde esse termo aqui, ó, da subtração, aqui eu tenho uma soma, certo? E aqui eu tenho uma subtração. Quando você observar os dois termos, né, o 2 mais e o 2 menos, o que está do outro lado aqui, ó, é igual. Então, eu lembro lá dos produtos notáveis, eu lembro que lá dos produtos notáveis, você vai lembrar do produto da soma pela diferença, certo? Eu sei que x mais y vezes x menos y, quando eu faço essa multiplicação, caso você não lembre na prova, você vai querer fazer o quê? Você vai perder mais tempo, porque você vai fazer o x vezes o x vezes o menos y vezes o x e o y vezes o y, para poder depois você simplificar. Né? Você vai sair cortando o que tiver de cortar e no final você vai ter essa expressão aqui, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, é importante que você lembre disso de estudos, porque você sabe que o produto da soma pela diferença será o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, certo? E aí você não vai precisar perder tempo fazendo muitas contas, certo? Então, se eu já sei que é o quadrado do primeiro termo, então vai ser o quadrado de quem? Ó? O quadrado de 2, que foi o que eu fiz aqui embaixo, ó. 2 ao quadrado, vai ser o quadrado do primeiro menos, ó, menos o quadrado do segundo termo. O segundo termo todo é isso aqui, gente, ó. É a raiz de 2 mais a raiz de 2 mais a raiz de 3. Esse é todo o meu segundo termo. E esse todo o segundo termo vai ser elevado ao quadrado, que foi o que eu fiz aqui embaixo, ok? E aí fica bem mais fácil se você lembrar da propriedade do produto da soma pela diferença. Então, ó, o quadrado do primeiro eu tenho 4, ó, que eu escrevi aqui, menos o quadrado do segundo termo, ó, vai ser só o quê? Só vou precisar cancelar a raiz com o 2. Vai me sobrar o que tá dentro, ó, 2 mais. Aí eu vou repetir o restante, raiz de 2 mais raiz de 3. Pronto. Agora eu vou fazer o joguinho no sinal, ó, menos 2
e depois menos esse termo aqui. Então, vai ficar 4 menos 2, ó, que tá aqui, ó, 4 menos 2. E agora, esse sinal de menos, vou fazer menos com mais, vai dar menos, que tá aqui, ó, menos tudo que está dentro da raiz, ok? Faço, ó, 4 menos 2, que dá 2, tá aqui embaixo, ó, menos o que está dentro. Então, esse vai ser o resultado de quem? De Z. Então, podem ver que suas vidas, né? As vidas de vocês vão melhorar bastante, porque Z não vai ser mais essa raiz enorme. Eu vou ter uma raiz menor e vai facilitar a minha vida agora. E essa questão é tão boa, gente, que se a gente voltar a ver quem é o item anterior, eu vou voltar aqui para vocês verem, ó. Quando eu vou para Y, olha Y aqui. Quando eu voltar para Y, olha Y. Y é raiz de 2 mais raiz de 2 mais a raiz de 3. Olha que legal. Quando eu venho para a questão onde eu resolvi Z, quando eu resolvo Z, eu vejo que Z é a raiz de 2 menos raiz de 2 mais raiz de 3. Então, eu continuo com a propriedade da soma pela diferença, porque agora o que vai modificar é apenas o sinal. E aí, essa questão faz com que o aluno faça a questão de baixo para cima, certo? Do entendimento. E aí, a gente agora já está matando totalmente a questão. Olha só. Quando eu venho para cá, ó, Y é 2 mais raiz de 2 mais raiz de 3. E Z eu já encontrei, né? Z vai modificar apenas o sinal. Mais uma vez, ó, eu consigo fazer o produto da soma pela diferença porque os termos são iguais nos dois lados, certo? É como se eu tivesse x e y, porque não vai mudar. O que vai mudar é apenas o sinal. Mais uma vez, produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro está aqui, ó, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. O quadrado do segundo termo é raiz de 2 mais raiz. Mais uma vez, ó, 2 ao quadrado vai ser 4. E agora o quadrado do segundo termo vai ser o quê? Ó, 2 mais raiz de 3. Por quê? Porque vai embora, ó, a raiz novamente com o 2. Vai sobrar apenas o que está dentro. 2 mais raiz de 3, certo? Mais uma vez, faço o joguinho do sinal. Menos 2, menos mais raiz de 3. Então, vai me sobrar 4 menos 2, que é o que está aqui desse lado. Menos com mais, menos raiz de 3, ok? 4 menos 2, 2, menos raiz de 3. Então, ó, eu tenho y vezes z. E para finalizar, mais uma vez, ó, o resultado de y vezes z eu já encontrei. E x, na minha questão, é quem é raiz de 2 mais raiz de 3. Mais uma vez, a questão força você a aplicar novamente a propriedade do produto da soma pela diferença, certo? Então, aqui, ó, vou apenas elevar ao quadrado do primeiro termo, que está aqui embaixo, e vou pegar o segundo termo também e elevar ao quadrado. Então, eu fico com 4 menos 3. 4 menos 3 é 1, raiz de 1, 1. Então, o meu resultado dá aquilo tudo que é o começo da questão. Qual é o começo da questão? É y vezes z. Então, olha o que eu tenho. A minha questão trata dessa simplificação aqui, ó. Esse termo todo tá aqui, ó, que é 1 sobre x vezes y vezes z. X vezes y vezes z é 1, que está aqui, ó, 1 sobre 1, certo? Vezes 1 sobre 2 menos raiz de 3. Então, vai ficar isso tudo. Eu vou precisar apenas fazer o que, gente? O entendimento de racionalização, certo? Temos um videozinho aí no canal que eu explico a vocês quando eu tenho soma ou subtração aqui no denominador, que aparece uma raiz. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, está aqui, ó. Eu vou multiplicar pela operação contrária, certo? Então, se aqui eu tenho subtração, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por soma, certo? E aí, eu faço agora, ó, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. E aqui, ó, mais uma vez, eu finalizo minha questão com a propriedade da soma pela diferença. Quadrado do primeiro vai dar 4, quadrado do segundo vai dar 3. Não esquecendo que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 4 menos 3, 1. O resultado da sua questão, 2 mais raiz de 3. Resposta correta, letra 2 mais raiz de 3. Resposta correta da questão, letra C.
Ok, pessoal? Então, é uma questão muito boa, muito interessante. Ela aplica vários conhecimentos da matemática, certo? E vocês não esqueçam de estudar essa parte aí de produtos notáveis, racionalização. A gente já é a segunda questão que eu faço aqui com vocês que envolve racionalização. Então, provavelmente, né, como essa é uma prova recente, 2019, provavelmente esse entendimento de racionalização, cair raiz, expressões numéricas, provavelmente vai cair no concurso, no próximo concurso, ok, gente? Então, espero ter ajudado vocês mais uma vez. Não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal, deixa comentário aqui no vídeo dizendo o que é que você achou, fala sobre propostas de novas questões, o que é que vocês acham que tem mais dificuldade, certo? E não esquece de deixar o sininho ativado para chegar a notificação de vídeos novos na casa de vocês, ok? Então, um grande abraço, até o nosso próximo encontro.